Sim. Chega uma pessoa, duas. Cumprimenta. Boa noite a todos. Já tô. Certo. Tá. Ok, boa noite a todos. Nós já temos vários visitantes aí. Podemos? Tá meio estranho. Tá. Instagram. Tá aqui, já tá no Instagram. Olá. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar mais aqui no Eureka Play. Hoje com um amigo e uma pessoa assim que eu diria extremamente importante no mundo do yoga, o professor Maurício Salem. E eu tenho a impressão de que nós vamos ter um encontro muito interessante, onde a cidade estarão juntas. Vamos ver então como é que isso pode acontecer, né? Vou convidar esse meu amigo querido, Maurício Salem. Opa, pegou. Boa noite, Maurício. Boa noite, professora. Você está me ouvindo? Oh, perfeitamente. Tá muito bom. Tá bom. Então, Maurício, eu estava dizendo a todos que estão assistindo, né, que entraram, o quanto para mim é importante essa noite. Um minutinho só. Porque acho que está entrando alguma coisa aí. Você está me ouvindo? Professora, você está me ouvindo? Que foda. Tá falando. Não para mais. Não. Vai, volta. Oi, professora, você está me ouvindo? A apresentação da Faculdade Fernão Dias, que está desenvolvendo um curso muito interessante sobre saúde, sobre educação, yoga e saúde integral. Onde o nosso convidado é o coordenador. Olá, Maurício. Oi, professora Marta. Então, para quem está assistindo a gente agora, essa live está sendo passada simultaneamente no Eureka Play agora, da psicomotricidade heurística da professora Marta. Então, eu estou extremamente honrado de estar aqui. A professora Marta é uma das minhas primeiras professoras assim que me apresentou a psicomotricidade, que permitiu essa ponte da psicomotricidade com o yoga. A gente também está por 2 canais de yoga do YouTube, o canal Atma Zen e o canal Mais Yoga, além dos canais do Facebook, do portal Yoga Educação, da Psicomotricidade Heurística, da Faculdade Fernão Dias. E esse pool de canais todos é para fazer esse trabalho. A live de hoje marca assim, um trabalho que a gente está começando agora, de setembro até dezembro, com várias lives, com muita informação sobre psicomotricidade e yoga, não é, professora? Sim. E assim, eu fico muito honrado, porque se não fosse a professora Marta, eu diria que a gente não teria construído a nossa definição operacional para a Hatha Yoga, porque foi a partir da psicomotricidade que a gente conseguiu construir esse ponto, essa ponte do yoga para a sala de aula,
como uma ferramenta de trabalho, né? Para aqueles que estão assistindo a gente, nosso curso de extensão universitária da Faculdade Fernão Dias, ele começa agora, neste domingo, mas a gente está trabalhando online, então a gente vai estar aceitando inscrições ao longo do curso também. E a psicomotricidade tem um papel fundamental nisso tudo. Foi graças a ela que a gente fez a ponte. Professora Marta, a casa é sua. Ah, tá bom. Maurício, você sabe que você é uma pessoa muito querida. Eu conheci há uns bons anos atrás, né, como meu aluno na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no curso de Educação e Reeducação Psicomotora, que era um curso de pós-graduação. Aliás, foi, acho que, o primeiro curso do Brasil. Há uma certa divergência com o IBMR, mas eu acho que é coisa de meses, não sei bem. Eu gostaria muito, Salem, que você nos contasse como foi realmente essa entrada da psicomotricidade no yoga. Porque eu gostaria de esclarecer assim o seguinte: eu sou uma formadora já de muitos anos. Quantos alunos já passaram pela minha sala de aula? E fica muito gratificante para o professor quando um aluno vai além, quando um aluno descobre, com aquele conhecimento que ele está adquirindo, um adendo, um acréscimo, aquilo que já é dele, né? Que já é um conhecimento adquirido, que já é, na maioria das vezes, uma profissão. Então, eu costumo deixar muito claro que, quando eu estou na formação, formando meus alunos em psicomotricidade heurística, eu não espero que eles abandonem a profissão deles de base. Porque todos, quando chegam num curso assim, já têm a sua profissão, já são formados, né? A maioria já está atuando no campo. Então, eu acho que a beleza é justamente eu sentir que, com aquilo que eu passo, o outro pode acrescentar aquilo que ele faz e criar, né? E expandir ainda mais o seu conhecimento e a sua prática. Aí eu gostaria muito, você é um exemplo disso. Você é um exemplo que me orgulha, que me honra, né? Você e Mariana. Então, eu gostaria muito que você falasse sobre esse encontro. Como receber uma informação, aglutinar essa informação, aquilo que você já faz, e modificar e criar algo novo, né? Porque o yoga educação é um trabalho seu, é uma criação sua. É algo assim, absolutamente inovador. E as escolas têm recebido isso muito bem. Eu só vou colocar aqui um exemplo, né? Eu fiz formação holística de base com Pierre Weil, ele ainda era vivo, na Universidade da Paz. E uma das alunas era uma diretora de escola da Ilha do Governador. E foi muito interessante, porque um dia ela disse assim: Marta, eu quero que você vá visitar a minha escola. Era um CIEP. Porque eu criei um momento meditativo e a situação da escola modificou completamente a partir daí. E eu fui à escola. Era um CIEP vertical, tinha até escada.
Bom, ele continua lá, né? E o que ela fez? Colocou uma música, né, de meditação, uma música suave, na entrada dos turnos. Então, os pais chegavam com as crianças e com os adolescentes também, né, porque pegava até a 8ª série. Então, eles chegavam ali e, quando o alto-falante colocava a música, todos paravam e ficavam quietinhos. E ouviam aquela música e depois continuavam, né? Cada um ia para o seu canto. Então, ela disse assim, olha, esse simples momento, né, fez com que a disciplina das crianças modificasse completamente. Eles já não se atropelavam na escada, não saíam correndo pela escada fora, que era uma coisa que preocupava, né? E chegavam na sala de aula bem mais descansados. Eu fui lá verificar isso e, de fato, acontecia. E era assim, um momento fantástico. Então, agora eu vou passar a palavra para você, Maurício, para você falar desse encontro. Yoga, com a psicomotricidade, e como você construiu esse yoga educação. Professora, gratidão. Professora, gratidão. Isso é um caminho, né? Isso é uma jornada e nada na nossa vida é o acaso. Isso é uma coisa engraçada. Eu já conheci a senhora de referências de livros, né? E eu estava em 2000 com uma situação que era assim, eu estava fazendo a transição, né? Do ensino fundamental 2 para a educação infantil. E nada do que funcionava lá em cima estava funcionando na base. Porque eu precisava, tipo assim, entender o que era exatamente as bases fundamentais do yoga para poder aplicar na educação infantil, para aplicar no Fundamental 1, que na época não tinha nem esse nome, né? Foi antes da reforma. E isso era uma coisa que, assim, nada funcionava. E as coisas que funcionavam, eu ia registrando e eu ia organizando exatamente o que funcionava ou não de aula. E eu comecei a perceber que enquanto eu não tivesse uma definição operacional para a prática, eu não teria como equacionar uma fórmula para eu aplicar uma prática na educação infantil de forma que eu pudesse falar, isso é uma prática de yoga. Né? E o que acontecia? Na década de 90, a educação física ela não olhava para o yoga porque tinha os seus guetos. Né? Então o pessoal usava a postura era psicofísica, então eu não tinha diálogo entre o métier do yoga e o métier da escola. Não havia esse diálogo. E a gente precisou criar essa ponte. Então a primeira coisa foi entender que assim, o yoga é uma ferramenta de autoconhecimento. E num evento de yoga, eu estava com um amigo meu, da minha turma de natação, onde a gente teve yoga em 1987, 88, que foi assim, e ele falou, nossa, eu fui fazer psicomotricidade, eu amei. Eu falei, pô, sério, Lucas, conta esse negócio para mim. E aí ele foi falando, eu fiz a psicomotricidade com a professora Marta Lovisaro. Eu falei, conheço a professora Marta Lovisaro. Não, ela é autora. Cara, foi maravilhoso. Aí ele foi contando após. Eu falei, é isso que falta. E foi exatamente depois de uma semana em que nenhuma aula no infantil deu certo. As aulas do Fundo 2 e do médio davam certo, a do infantil nenhuma deu certo. Né? Eu falei assim, gente, sabe quando você manda a pergunta para o céu, você fala assim, pô, você podia me ajudar? Né? E aí, nesse evento, ele falou assim, vai fazer psicomotricidade. E aí eu fui, Mari estava na França, e aí a gente conseguiu se matricular, os dois, para a gente fazer, e foi assim, um divisor de águas. Por quê? Porque até então, eu precisava de uma linguagem que entendesse o indivíduo no processo do autoconhecimento dele. A gente, na época, trabalhava com as inteligências múltiplas, e a gente tinha entendido
que o objetivo do yoga, ele é uma ciência para a inteligência existencial espiritual, também chamada de inteligência de transcendência. Maurício, parece que seu áudio está vazando. Ah, tá vazando? É, Tá. E agora, tá vazando? não, acho que não. Não. Tá. E aí, Não, continua. Continua. continua vazando? E agora, melhorou? Fala. Melhorou um pouquinho? Bom, melhora um pouco. Melhorou, professora? Melhorou um pouco. E aí, o que aconteceu? A gente estava com essa questão. A gente precisava entender que ciência que já estava dentro da escola podia dar a ponte para a gente para levar o yoga para dentro da área da educação. E isso era uma coisa que não havia, a gente não tinha essa ponte construída. Né? Quando a gente tinha lá na década de 80 o psicofísico, melhorou um pouquinho, professora? Vamos ver, continua. Vamos lá. Quando a gente tinha lá no yoga o psicofísico, Melhorou agora. melhorou? O psicofísico era uma fala que não se encaixava. E aí, quando a gente começou a entender que toda a prática de yoga é uma prática psicomotora, ou seja, a gente encara o yoga como uma ferramenta psicomotora para a educação, de repente foi como se a gente tivesse achado a ponte que conectava tudo. Ou seja, a prática que até então eu não tinha como construir ponte de uma coisa para outra, eu passei a ter. Por quê? Eu me lembro como se fosse ontem, a senhora me apresentou as pensadoras psicomotoras que falavam de relaxação, me deu alguns livros de relaxação para ler, e aí olhando eu falei, meu Deus, isso daqui é toda a técnica de relaxamento do yoga com muito mais profundidade. E exatamente abrindo esse caminho que ligava o indivíduo, né, da inteligência intrapessoal dele, né, desse movimento interno dele, com o movimento das suas ações. E é legal porque eu me lembro quando eu fiz aquele meu primeiro gráfico de múltiplas inteligências, eu fiz assim, inteligência corporal sinestésico motora naturalista, o eixo. Inteligência intrapessoal, interpessoal, o outro eixo. E o eixo da psicomotricidade é o movimento do indivíduo, do interno, do seu sentir, das suas emoções, com o externo das suas ações. E como a gente compreende ele a partir daí. E o yoga trabalha com isso. E quando a gente conseguiu entender essa definição, isso para a gente foi assim, fundamental, a gente conseguiu o quê? Equacionar toda a prática, a ponto da prática ser uma prática super clara de se trabalhar dentro da escola. Eu me lembro no Floresta Encantada. Então, Floresta Encantada, que hoje está agora nesse seu livrinho aqui, que é nosso livrinho de cabeceira, tá? Então, eu me lembro assim, quando tinha a etapa da relaxação. Aí eu falei assim, gente, isso daqui é uma prática de yoga nidra, guiada, total. Eu falei, gente, tá tudo aqui. Né? E quando a senhora foi me falando de todos os pensadores psicomotores, né? E quando a gente vê que todo mundo tem um pezinho lá no yoga, eu falei, gente, esse é o caminho. E a gente tem um professor aqui no Rio de Janeiro, professor Orlando Cani. Professor Orlando Cani, eu desenvolvi um projeto conhecido como Yoga dos Bichos, que hoje é Yoga com Marchas, né, que está dentro de um projeto gráfico de um amigo meu, do João Caré. E o professor Orlando Cani, ele tem o trabalho dele todo, né, que era ginástica natural, e depois foi conhecido como bioginástica. E eu também fui estudar com o professor Orlando Cani. E num determinado momento, o professor, eu estou com uma situação que é essa, estou estudando psicomotricidade, eu estou estudando yoga. Aí ele falou, Maurício, eu lá atrás dava aula de yoga para uma psicomotricista que ele não lembrava o nome. E essa psicomotricista me ensinou muita coisa. Muito do que eu tenho hoje veio desse casamento. Ele é um educador físico também. E isso é muito... E foi rico que eu falei, gente, tá ali. Entendeu? A ponte estava debaixo do nosso nariz. A gente hoje encontrou. E o mais rico, professora, é porque isso permitiu que o yoga, como uma ferramenta psicomotora, ele também trabalha com a avaliação psicomotora, né? Ele complementa, principalmente na educação infantil,
Isso faz toda a diferença, porque a respiração é a base de tudo. E se a gente consegue trabalhar a respiração, aquele corpo que sente, a criança se conectar com a sua emoção, se conectar com o seu sentir, e aí ela fica confiante para poder verbalizar o que sente, no Educação Infantil no Fundo 1, cara, isso é uma super ferramenta de habilidades socioemocionais. Porque depois da sessão de prática do yoga, a criança está relaxada, a gente consegue conversar, a gente consegue fazer programas socioemocionais mais eficazes, né? E no Fundamental 2 e no Médio, isso multiplica. Então, é muito rico quando a gente consegue... e isso muito foi graças à senhora. Que muito interessante. Agora, você estava falando e você se referiu à floresta. Realmente, Maurício, o relaxamento, e alguém pergunta, foi o Pedro, ele pergunta qual a diferença entre relaxamento e relaxação, né? Tem uma sessão da Floresta Encantada, que as crianças, depois de um trabalho intenso na floresta, né, eles vão descansar. E a aplicação desse programa foi numa escola que atendia a 4 comunidades. Então, as crianças eram todas da comunidade. E eles tinham aquela síndrome que a Júlia Guerra descreve muito bem, que é uma síndrome mesmo de uma hiperatividade suscitada pelo próprio meio ambiente, que é um meio ambiente restrito, onde a moradia é muito pequena e muita gente dentro, e ninguém tem o seu pedaço, né? Então, as crianças ficam muito agitadas, muito agressivas, muito excitadas. E esse grupinho tinha essa característica, eram 24 crianças, de uma agitação, de uma agressividade assim extrema. Era muito difícil fazer com que eles ficassem sentados e ouvissem a história. E nessa sessão, foi isso que eu acho que a minha paixão pela relaxação, que é a técnica, começou forte ali nesse momento. As crianças, eu pedi que eles deitassem. Aí eles se jogaram, né? Naquela agitação deles, eles se atiraram. Eu coloquei uma música clássica, porque a música clássica, ela não é, para eles, muito conhecida, mas é muito harmônica, né? E levei Serpentina. E com a Serpentina, pedi que eles fechassem os olhinhos, né? E continuei com a história, porque era uma fantasia, eles estavam vivendo aquela fantasia. Então, eles fecharam realmente os olhos, que eles estavam vivendo a história. E eu fui jogando a serpentina no corpinho deles. Mas eu estava morrendo de medo, porque eram crianças da comunidade. Serpentina lembra o quê? Carnaval, né? Eu disse, isso vai agitar mais ainda. Mas foi absolutamente o contrário. E foi uma coisa muito interessante que eu observei também, e que fala, né, dessa coisa mesmo da nossa pele, o quanto ela é sensível ao toque, né, e às emoções. Então, juntou a música, juntou o contato, especialmente no rosto. Quando eu joguei a serpentina, fui passando a serpentina no rostinho deles, você percebia o tônus, eles se soltaram completamente. Eles relaxaram. Eu tive dificuldade, aquelas crianças ficaram quietas durante 20 minutos. E eu tive dificuldade de fazer com que eles voltassem para o movimento. Então, você veja que coisa fantástica, né? Como é um trabalho assim que envolva um sentido, porque estava contextualizado, havia um sentido. Eles estavam numa dramatização, né? Mas o quanto, né,
essa coisa do se sentir, porque quando eu coloquei a serpentina, a serpentina não suscitou o carnaval, o movimento do carnaval, de sair todo mundo sambando. E o mais interessante é que depois, quando eles voltaram, eles pegavam a serpentina, mas não com a imagem carnavalesca. Eles ficaram, não ficou roubando um a serpentina do outro. Foi uma coisa assim que eu nunca esqueci. Uma coisa assim fantástica. O que isso pode produzir no tônus da criança. E a criança se adapta, né? É. Ela pega a serpentina e a partir daí ela cria um outro significado para o elemento. Sim, eles ressignificaram, inclusive, aquele material. Né? Não como um carnaval, mas como uma coisa que foi tão agradável para eles, né? Que os deixou assim tão assegurados e tão tranquilos com aquilo. E isso é uma coisa bacana, porque é um toque. É um toque. É você chegar e... Tanto que, fazer um paralelo, eu tenho um procedimento na relaxação da yoga educativa, que é a automassagem. É a pessoa se tocar. E aí uma das falas é: sinta o seu toque. Que memória o seu toque te traz. E aí a pessoa vai se massageando exatamente essa pele, né, que tanto recobre a gente, que tanto tem significados, sentidos, a memória táctil. E isso é tão bacana, isso é tão profundo, que acaba que eles relaxam com muito mais profundidade. A base falou assim: nossa, eu me massageei. Uhum. Eu massageei os pontos que me incomodavam, fiz as respirações e soltei. Quando eu soltei o meu corpo, a relaxação foi tão profunda que, é o que muitas vezes acontece, né? Ensino médio Fundo 2, eu tenho um apagão. Tipo assim, mais de 70% da turma dorme. Né? E tudo bem dormir. Não tem aula de yoga na escola, dormir não tem problema. Porque a gente faz a equivalência de um ciclo de sono profundo, que é aquilo que a senhora falou. Às vezes, dependendo da forma como a pessoa está em casa, ela não dorme direito. Sim, sim. E ela não dormindo direito, ela às vezes precisa de um ciclo de um sono profundo. Esse ciclo, de 8 ciclos, né? Suponha que ela conseguiu 5. Mas se ela conseguir um ciclo, ela vai estar... ela, quando desperta, ela gera confiança. A confiança gera o dopamina, ocitocina, serotonina. Então, você olha para aquele ambiente, você não acha mais aquele ambiente perigoso e você consegue criar laços de confiança. Uhum. Né? Com o educador, com o professor, com os colegas. Isso abre os canais de comunicação. Só com o fato da relaxação. Sabe? É tão mágico, é tão profundo. E a gente tem, né, eu lembro da senhora falando da serpentina, né? E na floresta também, quando a gente conduzia, a gente usava também aqueles escovões. Né? Eu, na prática, eu uso escova. Né? Tipo assim, ó, passou, a gente escovou o braço direito, aquelas escovas... vassoura de mesa, né? Aí relaxa o braço direito, aí a criança, nossa, eu estou sentindo. Né? Até a lateralidade, ó, braço esquerdo, braço direito. Agora vamos dar um suspiro. Relaxa o braço esquerdo, relaxa o braço direito, relaxa a perna direita, relaxa o braço esquerdo. Essa nomeação de lateralidade pelo toque, pelo tato, pelo sentir, a criança no pré-2, no primeiro ano, ela tem a lateralidade super definida, porque ela sentia a lateralidade. Ela não associou por imagem, ela associou por sentido. E isso é um ganho para a criança. A gente poder colocar a criança em contato com os sentidos dela é mágico. É o que cria para a criança contato com ela mesma. Uhum. E o que os educadores falam nessas escolas que você aplica o yoga, educação?
Bem, que eles notam de produtivo, de diferente? tá, o que que acontece? Dentro da escola, eles notam mais assim, as crianças relaxam, tá? E elas começam a ter mais contato com os sentidos dela. A yoga educativa ela é baseada toda num conceito chamado educação respiratória, que são os educativos respiratórios, onde trabalha o fortalecimento da musculatura acessória da respiração e um trabalho com a construção fonética. Então, o que eles percebem também é que a construção da fala das crianças se torna mais refinada, porque basicamente a gente adequou um protocolo de fono dentro da prática da educação infantil do Fundi 1, que essa é uma das características da yoga educativa, dos educativos respiratórios, que tem a ver com o quê? Que eu preciso ter qualidade de respiração para eu poder desenvolver meditação e relaxamento. Perfeito. Se um pesquisador agora, o 2016, eu tô fazendo confusão com o Guyton, com o Craig, ele colocou o quê? Ele colocou que exatamente esse controle da exalação que faz o acionamento do parasimpático. E para eu poder sair do alerta, né, daquela coisa assim, luta e fuga, eu tenho que ter esse relaxamento interno, até para eu ter contato com o meu sentimento, que são as memórias sensórias. E as escolas falam assim, cara, eu não imaginava que o yoga podia ser... Uma aula de yoga ele podia abrir tantas possibilidades dentro da escola. Porque o programa, a gente tem programa de valores, né? Então, o programa de valores com o yoga, ele gera uma aula de yoga com contação de histórias, uma aula de música, uma aula de marchas imitando os animais. As crianças vivenciam isso, as crianças depois desenham isso, e o desenho das crianças é maravilhoso, parece que assim, a gente estava na floresta, enquanto que, na verdade, tudo foi vivenciado pelo corpo. E no Fundi 2 é muito engraçado, porque no Fundi 2 eles falam assim, ai, que bom, hoje é aula de yoga. Você vai torturar a gente com as posturas, né? Porque eles brincam, né? Eu vou torturar com a postura, mas assim, coisas, movimentar o corpo. E depois eles sentam para meditar. E o mais legal é que eu tenho muitos alunos que pós-meditação ficam querendo conversar sobre essa transição deles de fases. Né? E aí nessa hora eu falo, a gente tem aqui os psicólogos da escola e esses psicólogos podem ajudar muito, né? Orientação vocacional também, muita coisa já veio surgindo da aula de yoga, professora. E assim, eu só consegui ter essa percepção porque a senhora me treinou para o olhar do psicomotricista. Que é aquele olhar que tenta entender o que acontece na sessão psicomotora. E isso gerou um resultado maravilhoso, porque assim, a gente consegue ir na coordenação, olha, estou preocupado com fulano, beltrano, ciclano, conversa aqui, conversa ali. Por quê? Porque o aluno se abre, ele conversa com você, porque você não é mais uma ameaça. Afinal de contas, teu professor de matemática te deixava dormir na sala de aula? O professor de yoga e o psicomotricista te deixa dormir na sala de aula. Não é? Então, tá tudo bem. Né? E isso é um ganho que a maioria dos profissionais que fazem toda a parte de yoga, eu sempre oriento. Olha, você gosta de yoga? Ok. Mas vai estudar psicomotricidade. Vai mudar a forma como você enxerga as coisas. Você vai ter um contato com o seu sentir. E o seu sentir vai te possibilitar entender o outro. E uma criança está numa fase de... Ela está entendendo o sentir dela. Ela está explorando o potencial que o corpo dela tem. E isso é tão rico. Porque te possibilita muitas coisas, né? Eu atuei também como psicomotricista dentro das escolas, né? Principalmente do berçário 2
ao Maternal 2 e depois com meus projetos de yoga mesmo, né? Que também são uma continuação da psicomotricidade. E tudo isso muito graças a essa visão. Porque eu me lembro que assim, a senhora dava muita coisa para a gente ler. Né? Eram várias referências, tanto da área clínica quanto da área educacional. E isso era legal porque, assim, às vezes a gente tinha situações de área clínica que, assim, você não consegue transpor para educacional, mas quando você vê um modelo educacional, aí você fala, ok, eu consigo algumas pontes, e essas pontes ajudam os alunos. Perfeito. Por isso que eu coloco, a psicomotricidade, ela é uma super ferramenta de autoconhecimento, ela tem um diálogo todo adequado para essa nossa vida ocidental, que às vezes o yoga não é uma crítica, mas é assim, às vezes eu fico muito fechado dentro dele. E os professores de yoga que mais têm assim, uma grande capacidade de ter contato com as pessoas são aqueles que conseguiram fazer essa ponte. Né? Por exemplo, o professor Hermógenes, a professora Leia Mello, fizeram essa ponte. Eles conseguiam adequar a prática do yoga à realidade brasileira. O professor Orlando Cani também. E isso é legal, por quê? Porque essa ponte feita permite que a gente tenha um yoga. O yoga brasileiro, professora, é tão rico, ele é tão rico que ele influenciou os outros yogas do mundo inteiro. E o que a gente tem no Brasil é uma coisa única, porque assim, no Brasil a gente tem a escola particular, né? A gente tem da década de 50 do século passado até 2015, um crescente da escola particular, é uma época que ela ocupou 30% da educação do país. E esses pequenos laboratórios, as escolas, forneceram modelos de trabalho pedagógicos incríveis, que hoje também são utilizados na educação pública. Então, a gente tem no Brasil uma coisa rica, porque a gente só conseguiu o yoga dentro da escola há 30 anos ou mais. Por quê? Porque a gente tinha essas unidades educacionais onde isso pôde ser realizado. A gente não tem isso em lugar nenhum no mundo. Fora do mundo é tudo atividade extra. Ela não está inserida na grade. E hoje a gente tem o yoga dentro da BNCC. A nossa Base Nacional Comum Curricular, ela fala tanto de psicomotricidade quanto de yoga e meditação. Né? Então, é tão rico, porque quando você alinha o yoga como uma ferramenta psicomotora dentro da escola, você está dando uma ferramenta que o indivíduo ele gerencia o seu estresse. Nossa, isso é o famoso assim, quantos amigos o esquentadinho não perdeu porque ele perdeu a cabeça? Se ele soubesse respirar, não teria perdido a cabeça, não teria perdido os amigos. Perfeito. Né? Perfeito. E Salem, eu fiz com você agora aquela jornada do yoga do riso. Eu vi que o yoga do riso também é uma ótima ferramenta. Você utiliza isso nas escolas? Uso. Eu uso tanto o yoga do riso e eu usei muitas técnicas do yoga do riso também, sabe aonde? Em sessões psicomotoras. Sabe quando? Antes da etapa da construção. Então a gente tinha as cirandas, os circuitos que eles construíram, e a gente tinha os exercícios de riso antes dos momentos de construção. E, professora, era maravilhoso, porque eles ficavam mais criativos na construção. E fora que, antes da relaxação, eu colocar o riso, eu dou uma relaxação muito mais profunda. Alegria. Alegria. Como eu estava outro dia vendo uma palestra, coloque um pouco de dopamina nessa tua aula. Tipo assim, coloque um pouquinho de alegria nessa tua aula. Aliás, a Lia falou sobre isso. A Lia falou sobre isso. E o seu curso na Fernão Dias
ele se baseia, ele traz toda essa estrutura, né? O curso da Fernão, ele é um curso que o pessoal fala assim, o curso da Fernão e o curso do Portal Yoga Educação são as mesmas coisas. Eu falei, não. O curso do Portal Yoga Educação, ele é exatamente todo o repertório de trabalho que a gente desenvolveu ao longo de décadas, alinhado pela ótica psicomotora, dentro da escola. O curso da Fernão, ele é um curso que ele veio do quê? A gente desenvolveu um núcleo de pesquisas dentro do Portal Yoga Educação chamado A Ciência do Yoga, tentando entender como a prática funcionava. Só que aí, esse curso cresceu tanto que ele tinha 8 módulos, eram 8 finais de semana. E em um determinado momento a gente falou, cara, não dá, isso aqui já está uma bíblia, vamos pegar assim, apenas um final de semana do Ciência, fazer uma síntese, né, para poder ir à frente com o projeto, porque senão é muita coisa. E um grande amigo fisioterapeuta, ele fazia a condução do curso da Fernão, e aí o Dr. Monese, junto com a professora Ana, eles estavam nessa transição. E aí eu entrei, depois acabou que eu fiquei na coordenação, chamei outros amigos e eu falei, tá aqui a oportunidade da gente pegar e fazer a continuidade de todo um trabalho, né? E aí veio o professor Deni Galdeano, a professora Ana Lu Matsubara, a gente veio com a ideia de fazer o quê? Vamos pegar o yoga dentro da visão das práticas integrativas e complementares em saúde. Então a gente vai pegar a prática física, o que ela pode ajudar na complementação da fisiopatologia, o que ela pode ajudar na complementação da questão de saúde mental. Mas sempre como uma prática complementar, nunca uma prática que substitua um tratamento, é uma prática complementar. Então o curso da Fernão, né, que basicamente é uma formação, né, ela trabalha com mais de 200 horas com essa visão. E uma das coisas que mais a gente ficou questionando era quanto disso pode ser aplicado na educação? Quase tudo. E aí eu falei assim, olha, a gente, óbvio, né? Você vai querer chamar as pessoas que você admira, né? E aí eu falei assim, a professora Marta, além de ser a minha mestra dentro da psicomotricidade, ela também foi uma das minhas pessoas importantíssimas por conta da sua pós de dificuldade de aprendizagem, que a senhora me chamou algumas vezes para dar aula. E aí eu fui dentro, que é exatamente esse universo que, assim, existe uma saúde preventiva que pode ser trabalhada dentro da escola. E a ideia nossa dentro do curso da Fernão é trabalhar com a saúde preventiva. Né? O yoga como uma ferramenta simples, o aluno faz um pouquinho, o outro mais relaxado, eu vou conseguir dormir. Sabe? São coisas simples. E por isso que o curso se tornou Yoga, Educação e Saúde Integral. Essência e consciência é porque a gente tem muita preocupação dessa essência da prática do yoga, que é o quê? O autoconhecimento. Sim. Que a psicomotricidade tem isso na raiz dela, que é a maravilha. Por isso que, para mim, o yoga é assim, antes da psicomotricidade e depois da psicomotricidade. Eu não tenho como levar o yoga para a escola se não for pelo olhar psicomotor. Tem uma perguntinha aqui. Se o yoga do riso ele é aplicado no final do registro. Eu acho que foi isso que eu li. Já saiu aqui na minha tela. Não sei se eu consigo. O yoga do riso ele pode ser aplicado antes do registro ou depois do registro. Tá? Eu normalmente gosto de aplicar antes do registro final, na verdade, antes da relaxação, para eu dar mais qualidade de relaxação. Né? Porque o yoga do riso é o quê? São exercícios mecânicos de riso. Né? Então, a gente faz sequências e exercita a mecânica do riso. E o exercitar da mecânica do riso vai fazer, pela ação dos neurônios espelhos, o corpo vai estar falando, caramba, o cara está gargalhando. Você não está fazendo nada disso, você está... Só que isso tem um impacto no yoga com as crianças, no yoga com os idosos, no yoga com pessoas
com alto grau de estresse, que não conseguem desligar de forma nenhuma, ansiosos, porque o ansioso relaxa, né? E isso tudo é uma ferramenta que, quando o professor tem isso na mão, né? Uma vez eu fiz uma sequência, professora, em que eu estava fazendo com o pré-1, mas isso era de psicomotricidade. Eles estavam construindo um abrigo. Só que eles tinham que construir o abrigo, eles não podiam falar, eles só podiam rir com os outros. E num determinado momento, eles iam construindo, iam rindo, iam rindo. Eu só sei que, no final das contas, eles tinham feito o abrigo ainda, botaram os tatames assim para fechar, e lá dentro eles ficaram rindo, rindo, rindo. E aí eu não conseguia falar, agora vamos começar o relaxamento. E num determinado momento eles pararam de rir, né? Eu abri até, eu falei, está todo mundo bem aí? Tio Maurício, está muito bem, a gente vai descansar agora, tá bom? E descansaram mesmo. E descansaram. Tanto que eu não consegui nem fazer o registro depois direito, porque eles estavam tão relaxados. E o mais interessante foi, a pergunta central é fácil ficar feliz? Aí eles, sim. Que pensamento te traz? Aí eles foram falando. Né? E é legal porque eles foram verbalizando, e a partir daí consegui fazer um trabalho, uma dinâmica socioemocional que eu tinha preparado para eles. Mas foi com esse gatilho do riso. Pois é, Maurício, você falou da importância da psicomotricidade a entrar no seu trabalho de yoga. Você sabe que eu sempre tive um pezinho lá no Oriente, né? Não vou dizer assim na prática. Fiz yoga algumas vezes, estou fazendo agora, né? Mas o meu pezinho é na filosofia oriental. E eu coloco isso na minha formação. Porque a gente trabalha com subjetividade. E uma coisa eu acho sensacional na filosofia oriental. Eles não vão ao porquê, eles vão ao viver. Né? Muitas vezes as pessoas se perdem querendo resposta. Nós temos que ser mais intuitivos, mais abertos, sentir mais, né? Viver o corpo. E não ficar indo atrás só do porquê, do porquê, do porquê. Que aí você acaba chegando, como Freud chegou, lá na psicopatologia. Né? E o mundo nós sabemos como está no momento, né? Bastante adoecido. Então, vamos procurar mais doenças? A questão é você reconhecer a doença, mas a busca ela é muito interessante. Eu tenho um grande mestre que eu tenho um grande respeito, Swami Dayananda Saraswati, que é da linha do Advaita Vedanta. E ele tem uma visão, ele fala uma coisa muito boa nos ensinamentos dele. A busca pelo finito é infinita. Sim. Mas a busca pelo infinito é finita. É finita. Quando você encontra o infinito, que é a essência da alma, que está dentro de você, que você entra em contato com ela através dessa relaxação profunda, você chegou no ponto que você precisava chegar. Essa é a essência da prática do yoga. A autorregulação hormonal, física que o yoga traz, ela vem nesse ponto, que é você entender que a sua alma ela é plena no eixo tempo, ela é plena no eixo espaço. Eu não tenho órgãos de sentido para entender ela, porque meus órgãos de sentido são limitados em 3 dimensões. Eles vão invariavelmente procurar 2 coisas, artha e kama, segurança e prazer. Mecanismo de luta e fuga, mecanismo de recompensa. Perfeito. E quando eu relaxo deles, e eu me permito descansar, eu vejo que existe algo além da minha respiração. Essa conexão me traz,
tudo que eu precisava que estava lá dentro. E a pessoa fala assim, eu estava procurando tantas respostas, e de repente eu cheguei nesse lugar, como esse lugar me permite sentir? Estou presente no momento presente, sentindo. Esse é o verdadeiro lugar do conhecimento. E esse é o lugar do autoconhecimento, é esse o lugar. E quantas vezes, eu vou me lembrar, teve uma sessão psicomotora que a senhora conduziu com a gente, em que a gente ficava... Eu vou dar spoiler para quem for fazer a formação da psicomotricidade holística, estou dando o maior spoiler agora de uma das práticas, tá? Então, eu já estou avisando. Então, uma pessoa encostava na outra, uma pessoa que a gente não estava acostumado a estar em contato com o grupo. E a gente vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. A senhora conduzia, respira, solta o tônus, vai relaxando. E num determinado momento, estava todo mundo encostado na parede, você já, brother da pessoa que você nunca viu na vida, já, e vocês respirando juntos. Aí a professora Marta gentilmente separa vocês assim. Nessa hora, a minha memória, a minha mente foi lá na minha mãe me amamentando. Me colocando no berço. E eu falei, gente, essa memória é viva. Quanto que eu tenho dessa memória? E quando e você percebe aquilo, de repente, agora vamos relaxar. Era um relaxamento tão profundo que em muitas práticas de yoga eu não chegava, mas aquele ponto, né, aquele sentir, foi a minha memória da pele. Né, até o grupo de estudos que a senhora está conduzindo agora do Eu Pele. Né? Então, foi uma coisa tão profunda, né? A memória que a pele tem, a memória táctil, sinto, logo existo. E como eu ressignifiquei as coisas de uma prática, né? Extremamente poderosa. Que lindo! Espetacular. Muito bom. É um casamento perfeito, meu amigo. É um casamento perfeito. A filosofia oriental com a psicomotricidade. Que a psicomotricidade fez essas pontes. Os pensadores psicomotores todos, eles conseguiram criar para a gente essa ponte. E eu te digo mais. Dentro da escola eu tenho espaço tanto para psicomotricidade quanto para aula de yoga. E os dois se complementam. Na escola, as baterias de avaliação psicomotoras, a gente usa também na aula de yoga, né? Que é a relaxação. E isso é muito rico, porque a escola fala, nossa, quanta coisa eu estou observando da aula. Né? E essa é a maravilha. Sabe? Quando o pessoal do yoga conhece a psicomotricidade, fala, nossa, era isso que eu precisava. O pessoal da psicomotricidade, quando conhece yoga, fala, nossa, é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Professora, aproveitando que a gente está nessa live híbrida, conta pra gente. A senhora também tem a formação da psicomotricidade holística, não tem? Sim. E como é que ela tá? Olha, está indo muito bem. Eu estou surpresa, porque sempre meus formadores, comecei com Simone Raman, era uma frase que ela soltava sempre. Psicomotricidade não se ensina, se vive. E aí vem essa situação. Eu estava com uma turma em processo, né? Ainda estão. Mas eles já se conheciam, né? Eu já tinha feito vivências com eles e tudo mais. Aí viemos para esse sistema remoto. Agora, eu disse, não, eu não vou ficar parada. Eu fiz a abertura de um outro grupo, né? E as pessoas estão chegando. Ainda hoje entraram mais dois, eu acho, mais dois alunos. E o grupo vai crescendo, né? Está um grupo muito bom, já estão bem integrados em termos do conhecimento.
Eles estão se integrando aí em torno do conhecimento. A gente sabe o que é um trabalho de grupo, né? Um trabalho de grupo, ele vai, todo mundo é muito querido, muito amado, até o momento em que as coisas começam a aparecer, né? Porque nós não somos só amor, nós somos ódio também, o tempo todo. Chama o pessoal do IGTV, E que vai acabar aqui. parece que nós precisamos chamar o pessoal do IGTV. Esse pessoal É, tá esse aí pro pessoal YouTube. está indo para o Ah, YouTube. pessoal do Instagram, Ah, vai cair a live no Instagram. ah, E aí, ó, a ah, gente está ainda continuando no YouTube, tá? vamos continuar no YouTube. Perfeito. Então, quem está nos assistindo aqui vai continuar lá. A live fica salva no Instagram, Ah. Martinha. Martinha é assessora da professora Marta aí, Isso. que é. É a que sabe das coisas. Mas, enfim, Maurício, eu estava falando de Você estava falando sobre. Raman. o Ramon. Não, Sim, sobre a turma de psicomotricidade. exato, a turma de psicomotricidade. Então, estão nessa fase inicial, né? Eu espero que em janeiro a gente possa se encontrar fisicamente. Ou dezembro, quem sabe, né? A gente está torcendo aqui. Estamos Enquanto um isso, dia nós depois do estamos outro. desenvolvendo conhecimento. E quando chegar a época possível, vamos às vivências presenciais, né? Então, A gente. eu acho que funciona muito bem isso hoje em dia, sabe? Acho que essa parte teórica, ela pode perfeitamente ser dada à distância. Principalmente porque nós estamos vivendo momentos de cidade grande muito difíceis. É o trânsito difícil, é o perigo da rua, né? É muito mais cômodo a pessoa em casa estar estudando. E é um estudo que eu considero assim muito presencial. Eu estou aqui, eu estou te vendo, eu estou falando com você. Você pode me interromper, né? A gente pode trocar, como se eu estivesse numa sala de aula. Agora, realmente, as vivências não tem como. Então, um curso de psicomotricidade, ele precisa ser minimamente semipresencial. Ele não pode ser totalmente à distância. Isso é Se verdade, alguém porque a oferece um essência. curso de psicomotricidade totalmente à distância, ele não está oferecendo um curso de qualidade. Professora Marta, o pessoal está perguntando em qual canal. Então, nós estamos nos canais do Atma Zen e do Mais Yoga. Tá? São canais de YouTube. Vocês podem continuar assistindo lá, caso a live caia aqui no Instagram, tá bom? Atma Zen E Mais Yoga. e Mais Yoga. Então, mas isso que a senhora falou, professora, é muito verdade. A gente dentro do yoga também tem isso. Como a gente está muito reticente com a pandemia, né, o nosso curso de extensão universitária da Fernão Dias, ele era todo presencial. Migramos para o online por conta da pandemia. E agora a gente está com essa versão online, mas assim, a gente está com ela porque a gente não sabe até onde vai. Então a gente decidiu fazer com ela. Mas, por exemplo, algumas técnicas que a gente gostaria de estar passando, a gente não tem como, porque tem que estar presencial. E aí a gente sente essa falta, né? Tanto que a gente cogitou diversas vezes de estar pensando em um seminário presencial. Mas assim, como a gente não sabe quanto que a gente vai estar liberado, a gente optou por não estar fazendo isso agora. Mas assim, Maurício, assim que desse tempo... eu acho que eu vou encerrar aqui para poder salvar, né? Então tá bom, professora. E continuamos então, a gente... lá. Então, a gente... No YouTube. Isso. Então, tá bom? Até daqui a pouquinho agora, né? A gente já passa para lá. Nós já estamos lá, aliás. É só o pessoal entrar. Exato, a gente já está aqui no YouTube. Vamos continuar.